Você quer chegar ao 6 em 7, mas está com dificuldade em fazer 2 raízes toda semana? Se você não tiver o método, se você não tiver a preparação correta para fazer esses vídeos, para criar o roteiro desses vídeos, vai ser muito difícil sim. A boa notícia é que existe um método, existe uma forma de fazer isso, que ela já vem sendo testada há mais de 80 anos, antes mesmo de existir a internet, que vai te fazer ser mais natural na frente das câmeras, vai fazer você ganhar tempo na sua apresentação e vai diminuir ao máximo a chance de você ter branco no meio da sua live. Quer aprender qual é esse método? Então continua comigo até o final desse vídeo. Antes de entrar nesse método, eu quero te falar sobre uma coisa que parece um pouquinho óbvia, mas que se você não tomar cuidado pode arruinar todo o seu vídeo, que é a definição do tema. Tem 2 pontos aqui que eu considero primordiais. O primeiro deles, seu tema não pode ser muito amplo. Então, quanto mais específico você for, melhor para o seu vídeo. Por exemplo, eu estou falando aqui sobre técnicas de gravação de vídeo, então eu poderia estar falando sobre edição, sobre iluminação, sobre atuação, mas não, eu vou estar falando sobre preparação. Dentro da preparação eu tenho uma gama gigantesca de coisas para falar. Eu posso falar sobre criação do roteiro, sobre como se conectar com o público, sobre como você ficar mais tranquilo, ou posso te dar esse método aqui. Então, quanto mais você se aprofundar dentro do seu tema, melhor. Outra coisa importante é que você precisa já ter conhecimento prévio sobre aquele assunto. Vai ficar muito mais fácil você falar sobre alguma coisa que você já teve experiência, já teve resultado e já conhece muito bem. Tema definido? Vamos ao que interessa então. O método que eu vou te falar, ele foi escrito nesse livro aqui, Aprenda a Falar em Público. E esse livro é de 1943. Você deve estar pensando, mas peraí, 1943 não tinha nem internet naquela época, como é que um método desses vai me ajudar a fazer live? Esse método é feito para preparação para oratória. E eu conversei com várias pessoas que criam conteúdos, que criam textos de stand-up, e eles me descreveram que o processo de preparação deles é muito parecido com o que foi proposto nesse livro. Esse é o método dos 3 As: agrupar, arranjar e assimilar. Então tudo começa na hora de agrupar as informações. Então você já conhece sobre o assunto que você vai falar, certo? Então o primeiro passo é tirar todas as coisas que estão na sua cabeça e colocar elas num papel. Mas calma, não é para escrever palavra por palavra aquilo que você sabe. Não, é só para colocar tópicos. Tópicos que você acha que são importantes para o seu público sobre aquele assunto. Claro, dentro de um vídeo de muito conteúdo, a gente não vai poder contar só com aquilo que está na nossa cabeça. Então é preciso fazer algumas pesquisas também. Então existe a pesquisa clássica, que você vai encontrar através de livros, através de cursos, através de material na internet. Mas existe também pesquisas um pouquinho diferentes, que você vai tirar das conversas que você vai ter. E essas conversas podem ser com pessoas, com profissionais que conhecem mais do que você, mas também é importante que você converse com pessoas que sabem muito menos do que você sobre aquele assunto. Conversa com amigos que nunca ouviram falar sobre isso. Por que isso é importante? Porque assim você vai ter a noção exata de como que o seu público, que também não conhece sobre aquele assunto, como é que ele vai estar se sentindo, quais são as dúvidas que ele tem, o que é importante para essas pessoas. Depois desse processo, você vai ter um monte de tópicos na sua frente. Então chegou a hora de a gente ir para a nossa segunda parte, a parte de arranjar os tópicos. A primeira coisa que você vai ter que fazer é definir quanto tempo que você quer falar ou quanto tempo você tem para falar sobre aquele assunto. E depois ver quais tópicos se encaixam dentro daquele tempo ou não. Então esse é o momento de cortar tudo que é excesso. Deixa aqui só os tópicos essenciais para o seu público entender. Aqui é o momento de você começar a organizar toda a sua apresentação. E uma coisa importantíssima é escolher qual é o tópico inicial. Como é que você vai começar falando com as pessoas? Lembre, é nesse tópico que você vai chamar atenção e vai despertar o interesse das pessoas para que elas continuem te assistindo. Outra coisa importantíssima é definir qual que é o tópico final.
qual que é o tópico que vai fazer com que essas pessoas tomem uma ação ou que fiquem com uma sensação na sua cabeça. Então, nesse momento, escolha apenas o tópico inicial e o tópico final. E aí a gente já pode partir para o nosso terceiro A, que é o A de assimilar. Perceba que eu não estou falando aqui de decorar, não estou falando de escrever, não estou falando nada disso, estou falando de assimilar. Então é tirar as coisas que já estão na sua cabeça, aquilo que você já sabe, e falar sobre aquilo. Então é o momento de você treinar a sua apresentação. Sem texto, sem roteiro específico, mas você vai pegar cada tópico e falar sobre ele, como se você estivesse louco mesmo, falando sozinho. Aqui também é o momento de você brincar com a estrutura dos tópicos. Lembra aqueles tópicos do meio, que a gente não tinha colocado uma ordem para eles? Aqui é o momento de você ver onde eles se encaixam melhor. E quantas vezes que eu preciso fazer essa assimilação antes de ir para o vídeo? Aí depende da sua segurança. Eu recomendo que você não faça menos do que 6 assimilações. Vão ter algumas vantagens que a gente vai ver mais pra frente. Mas depende muito de você, de quanto você está seguro em relação àquele vídeo. Mas uma coisa importante aqui, você não precisa deixar um tempo totalmente concentrado para fazer essa assimilação. Você pode fazer essa assimilação enquanto você estiver fazendo outras atividades. Você pode fazer isso enquanto você estiver lavando uma louça, quando você estiver dirigindo, enquanto você estiver limpando a sua casa, tomando banho. Então, todos esses momentos você pode usar para fazer essa assimilação. Isso vai fazer você ganhar muito tempo. Esse método tem 3 vantagens que eu vejo muito claramente sobre métodos de escrever texto e decorar o texto. A primeira vantagem é o tempo que você gasta. Esse método é muito mais rápido. A parte mais demorada é a parte de pesquisa, mas ela também vai fazer parte de qualquer outro tipo de método. Depois disso, você vai agrupar informações e arranjar informações. E você não vai levar nenhuma hora para fazer todo esse processo. E aí você já pode partir diretamente para a assimilação do conteúdo. Claro, aqui você vai ter um processo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais demorado. Digamos que você vai gravar um vídeo de 30 minutos e vai assimilar esse vídeo por 6 vezes. Você vai gastar aí 3 horas do seu dia para fazer isso. 3 horas, que você pode fazer enquanto estiver fazendo outras coisas também. Então, em menos de meio dia, você consegue estar preparado, com um roteiro muito bem feito, pronto para ser gravado ou pronto para ser transmitido. A segunda vantagem clara desse método é a naturalidade com que você vai falar o seu roteiro. Pensa bem, se você vai tirar suas ideias da cabeça e colocá-las no papel, você vai usar a linguagem escrita para fazer isso. E por melhor roteirista que você seja, por melhor que você escreva, você dificilmente vai conseguir escrever da mesma forma que você fala. Quando a gente faz esse processo de assimilação, a gente está passando essas ideias diretamente da nossa cabeça para a nossa voz, para a nossa fala. E isso faz com que esse discurso ele fique muito mais natural. A terceira vantagem desse método eu acho uma das mais importantes. Por quê? Porque muitas pessoas têm medo, têm receio, deixam de fazer lives porque elas têm medo do branco. E com esse método você cria uma blindagem contra o branco. Por quê? Quando você está escrevendo um texto, tentando decorar um texto, você fica muito preocupado com a sequência de palavras, com a frase por completo. Se na hora da sua apresentação, se na hora do seu vídeo, alguma dessas palavras não vier por causa de medo, por causa de nervosismo, por causa de ansiedade, você provavelmente tem um bloqueio, você provavelmente vai ter um branco. E aí é muito mais difícil de você conseguir encontrar a palavra certa que você queria. Com esse método é diferente. Você está assimilando ideias e não palavras. Então, quando você tiver um problema com uma palavra que estiver faltando, você vai conseguir ainda passar a ideia central daquilo que você quer. E além disso, com esse método é muito mais difícil de você esquecer palavras. Digamos que você vai fazer essa assimilação por 6 vezes antes de ir para o vídeo.
6 vezes. Eu tenho certeza que dentre essas 6 vezes, você vai ter usado pelo menos 3 palavras diferentes para descrever algumas situações. Então, se na hora de gravar essas palavras fugirem da sua mente, você vai ter um backup com mais 2 pelo menos que você já utilizou e que vai ser muito mais fácil de você acessar. Então esse é o método dos 3 As e essas são as vantagens que eu acho imprescindíveis para que, se você ainda não criou um hábito, se você não criou ainda uma metodologia para gravar seus vídeos, eu te recomendo muito a usar esse método dos 3 As. Ele vai servir para mais de 90% dos seus vídeos. Mas existem outras formas de preparação, existem formas de você encontrar aquele primeiro tópico, o último tópico. Tem muito mais coisa para falar sobre roteiro, tem muito mais coisa para falar sobre gravação de vídeos. Então, se você quer melhorar na sua gravação de vídeo, se você quer fazer disso uma coisa muito mais prazerosa, muito mais fácil, muito mais fluida para você, e se você quer tirar de vez qualquer vergonha que você ainda tenha de aparecer na frente das câmeras, te recomendo a se inscrever no meu canal. Aqui eu estou trazendo conteúdos sobre gravação de vídeos constantemente para vocês. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer bloqueio, qualquer dificuldade na hora de gravar os seus vídeos, deixa essa dúvida aqui nos comentários que eu vou estar à disposição para te ajudar.